O que é que você me diria se eu te contasse que é possível sim você prever o comportamento de preço futuro de vários ativos de renda variável no mercado financeiro? Pois é, pessoal, isso de fato é possível e os princípios técnicos que envolvem justamente essa análise são os princípios da proporção matemática. Como, por exemplo, o princípio da projeção e retração de Fibonacci que já estudamos aqui no canal. Pois bem, então nesse vídeo estaremos aprofundando aqui com vocês essa análise que envolve a projeção e retração nos princípios técnicos da proporção e também daremos aqui para vocês mais duas ferramentas técnicas bem importantes para a sua análise. E para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E dito tudo isso, então, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica postado aqui no canal. Seguinte, a proporção é um princípio muito importante para os mercados. A lei do movimento afirma que para cada ação há uma reação. No mercado financeiro, a evolução dos preços e o seu comportamento é um reflexo das mudanças na psicologia das massas. E essa evolução pode ser percebida em padrões de preços, suportes e resistências, linhas de tendências, médias móveis, envelopes e entre outras ferramentas técnicas já estudadas aqui no canal. Porém, essas ferramentas são um pouco difíceis na hora de você tentar projetar um novo alvo de preço. Níveis de suportes e resistências, por exemplo, podem ajudar bastante a oferecer algumas ideias de onde, possivelmente, a tendência pode ser temporariamente interrompida ou revertida, mas não ajudam em nada quando o comportamento de preço de um ativo acaba rompendo, por exemplo, um topo histórico. Isso porque é exatamente quando isso acontece, o gráfico acaba ficando sem nenhuma referência para onde o preço pode chegar ou parar. No entanto, com os princípios da proporção que serão ensinados para vocês nesse vídeo, a análise fica muito mais completa, assertiva e útil para a formação de um possível alvo de preço. Talvez o princípio de proporção mais conhecido seja o da regra dos 50%. Nessa regra é dito que a marca da metade representa um ponto de equilíbrio e frequentemente dá uma pista sobre a extensão do movimento em questão, ou pelo menos pode indicar que essa região possa ser um potencial ponto de suporte ou de resistência para o preço. E embora ela seja a mais famosa, ela não é a única regra importante de proporção. Nós podemos utilizar vários níveis diferentes de proporção para os preços para encontrar potenciais pontos de suportes ou de resistências no gráfico. E no caso, uma das ferramentas mais importantes para analisar essas proporções é Fibonacci. Perceba aqui no exemplo da S&P que nessa primeira grande perna de baixa para o ativo, o movimento de preço acabou apresentando uma retração de 50%, encontrando então uma resistência nessa região, voltando a cair até perder o seu fundo anterior e sinalizar assim um novo price action de baixa. E também note aqui no mesmo exemplo que observando essa outra grande perna de baixa para o ativo, aconteceu uma retração de 33% do seu preço, encontrando agora nessa região um novo ponto de resistência para o mesmo e logo após o seu preço acabou caindo novamente. Isso inclusive, pessoal, bate exatamente com o que vimos no vídeo sobre suportes e resistências, no qual os números de Fibonacci são potenciais pontos de concentração de oferta ou de demanda para o ativo no gráfico dos preços. E até esse momento aqui, eu acho que vocês já compreenderam a importância dessa ferramenta para os princípios de proporção, não é? Mas muito cuidado, como o próprio Martin Pring alerta em seu livro de análise técnica explicada, se você estiver fazendo uso de uma projeção ou de uma retração, é sempre aconselhável observar se existe algum outro ponto técnico que possa reforçar essa região de projeção ou retração, como por exemplo uma linha de média móvel ou uma linha de tendência estendida ou até mesmo um topo ou um fundo anterior. E isso então daria um nível muito maior de segurança e de assertividade para a sua operação utilizando uma ferramenta de projeção ou retração com os princípios da proporção. E aqui um outro princípio bastante importante da proporção
proporção é o das linhas de velocidade da resistência. Esse conceito incorpora algumas proporções bem importantes, como a de 1/3 e a de 2/3, e ele foi desenvolvido por Edson Good. Edson percebeu que durante uma correção descendente em um mercado ascendente, é esperado que o comportamento de preço encontre um suporte quando ele acaba alcançando uma linha que está avançando em 2/3 ou 1/3 do preço. Isso funcionaria da seguinte forma. Observe aqui nesse exemplo a formação de um fundo em A, marcando aqui o início de uma grande movimentação de alta para o preço, chegando até o ponto B. E perceba aqui que quando acontece uma baixa para o comportamento de preço, ele acaba testando exatamente as duas linhas de 1/3 e 2/3, encontrando nessas linhas suportes e até mesmo resistências. Aqui note também que os conceitos de proporção estão atrelados aos princípios das linhas de tendências, Fibonacci, suportes e resistências e até mesmo a teoria de Dow. E aí você me pergunta, como que nós poderíamos traçar essas linhas e encontrar esses possíveis pontos de projeção? No TradingView você vai encontrar duas outras ferramentas bem importantes para isso, que são o leque de resistência e velocidade de tendência de Fibonacci e o leque de Gann. Começando a explicação pela ferramenta de Fibo, ao selecionar essa opção, você irá colocá-la na última grande perna de alta ou de baixa que o ativo acabou apresentando, unindo o fundo ao topo, e dessa maneira você vai poder perceber exatamente as linhas de projeções futuras para o preço. Perceba, por exemplo, aqui no gráfico mensal do Bitcoin, que a proporção encontrada como ponto de suporte para o preço foi exatamente a de 61%. E dessa forma, as pessoas que traçaram essas linhas quando perceberam exatamente a formação de correção com esse topo aqui no mercado, estão nesse momento com um excelente lucro para o ativo. Já a ferramenta do leque de Gann, que foi desenvolvido pelo trader de commodities Gann, a sua lógica é bem semelhante com a ferramenta anterior, mas no caso aqui, Gann tinha uma ideia de que os padrões geométricos e ângulos específicos tinham características únicas para a previsão de pontos de viradas do preço, e o fundamental para essa abordagem era encontrar um equilíbrio entre o preço e o tempo, e ele acabou percebendo então que o ponto de 45 graus ofereceu um equilíbrio perfeito, e ele acabou então criando essa ferramenta baseada em graus, como vocês podem perceber aí na tela. Hoje é bem mais comum que você encontre essa ferramenta não mais representada em graus, mas sim dessa forma aqui, com 1:1 representando a linha de equilíbrio. Aqui no TradingView, após você selecionar essa ferramenta, você deve colocar a linha de equilíbrio unindo a última grande perna de alta ou de baixa para o ativo analisado, e assim perceber quais seriam os possíveis pontos de preços futuros potenciais para suportes ou resistências no gráfico dos preços. E nisso você deve estar se perguntando nesse momento, mas qual seria então a melhor ferramenta de proporção? E também qual seria o melhor período de tempo para analisar com essas ferramentas? E exatamente a resposta para essas perguntas é você que vai dizer. É você que vai ter que dizer isso após analisar o ativo e perceber qual seria a melhor ferramenta que se encaixaria na sua análise no período de tempo analisado. Lembre-se sempre que não existem perfeições na análise técnica e que sempre teremos que analisar contextos e unir vários conhecimentos do nosso arsenal técnico para ter uma análise mais segura e assertiva para nossas posições. Então não busque a perfeição na análise técnica, porque ela não existe. Busque a consistência analisando padrões importantes, contextos importantes e atrelando tudo isso aos tempos gráficos que você gosta de analisar. E bem pessoal, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.